Seja muito bem-vindos ao seu canal, ao nosso canal Curso Bíblia Hoje. Meus irmãos, estamos empenhados nessa jornada do estudo bíblico do Evangelho de Jesus no livro de Mateus. Estamos muito felizes, alegres em compartilhar a palavra do Senhor, em estar cada dia mais crescendo no entendimento, em conhecimento e, sem dúvida, com desejo sempre de colocar em prática os ensinamentos do nosso Senhor, para que venha cada vez mais se multiplicar discípulos nesse nosso sertão, nessa região nossa maravilhosa aqui de Petrolina. Amém? Antes de iniciarmos, eu vou pedir ao nosso missionário Ilieres para estar fazendo essa oração. Amém. Ore conosco. Senhor, nesse momento, Pai, estamos na Tua presença para Te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Estamos meditando em cada palavra Tua, cada ensinamento precioso, Teu Evangelho, a Tua verdade, que é a vida eterna, Senhor, em Cristo Jesus. E nós, como discípulos, pelo qual fomos chamados para fazer discípulos, onde estivermos, para a Tua glória, Senhor, para que Teu nome seja glorificado sempre e eternamente, como tem sido, Pai. E que nós viemos a diminuir, ó Pai, nos ajuda a entender que o que importa é que o Senhor cresça, é que o Senhor apareça, que o Teu nome seja sempre exaltado para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que no final dos nossos vídeos você tem continuado a leitura, você tem atentamente, procurado entender cada vez mais as palavras, os contextos. Eu tenho certeza que tem sido bênção e tem te ajudado nas interpretações. A partir de agora nós vamos começar no capítulo 17 do livro de Mateus. É muito importante você estar aí com sua Bíblia aberta, nos acompanhando em cada palavra, em cada frase, em cada versículo. Amém? Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E, erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Amém. Até aqui essa primeira parte, essa passagem que é conhecida como a Transfiguração. Primeiro, antes de entender o que seria a Transfiguração, é necessário a gente voltar lá no versículo 1 e entender que 6 dias depois do que Jesus tinha dito, né, para os discípulos, você deve ler sempre os textos anteriores para entender o que aconteceu, o que Jesus está querendo dizer dentro de cada contexto. Ele estava falando justamente sobre como seria a sua morte, a sua ida até Jerusalém, e detalhando assim o que também aconteceria com os discípulos, porque ele mesmo fala: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago, né? Ele quer destacar isso. Por quê? De algumas passagens, a gente fica com uma percepção, uma ideia de que Jesus tinha uma certa preferência por alguns discípulos. No caso, esses aqui, Pedro, Tiago e João. Tiago e João, seus primos, e Pedro seria considerado o mais velho pela tradição, pelos estudiosos. Mas, assim,
Na verdade, a gente pode ver por outra forma, porque o processo do discipulado, já mencionamos aqui, e ele é feito de uma forma que Jesus sempre começou a partir de um trio. Porque se você for meditar em cada palavra do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, você vai ver lá que Jesus primeiro teve um contato com André, que não está aqui, que é irmão de Pedro, e depois com Felipe e Natanael. Ele se relacionou com eles, Felipe, amigo de Natanael, apresentou Jesus a ele, fez esse processo também de discipulado, e depois Jesus foi ter contato com os pescadores, Pedro, Tiago e João. Sempre de 3 em 3 ele ia se relacionando, ia convivendo com eles. Então, como já foi mencionado, esses 12 não foram escolhidos por acaso, de forma no meio da multidão, mas foi um processo de relacionamento individual. Jesus foi construindo e eles mesmos foram discipulando uns aos outros a partir dessa convivência com Jesus. Eles iam ensinando, iam sendo acompanhados por Jesus e fazendo discípulos já no processo do discipulado que Jesus esteve com eles. Então, a gente entende que é necessário que haja um processo de discipulado, mas não com muita gente, mas assim com um relacionamento mais intenso, para formar líderes, para que eles também façam discípulos e assim multiplicar esse evangelho, a verdade. Mas eu gostaria de destacar também, além do... Se você tiver mais dúvida, fique à vontade também sobre isso, né? Para a gente poder aprender juntos nesse estudo que é o seu curso bíblico, tá bom? Então pode mandar no WhatsApp ou no YouTube comentários, perguntas, para a gente poder pesquisar juntos e aprender mais, que é sempre essa vontade do Senhor, que estejamos juntos aprendendo o seu Evangelho. E quando Jesus ele faz isso, vai com seus 3 discípulos para o monte, ele tem eles vislumbram um pouco do que seria a eternidade, né? Eles têm como se fosse uma visão de uma outra dimensão que não está a nosso alcance humano, limitado, senão o Senhor abrir nossos olhos para ver, né? É como a dimensão em que existem anjos, existem aqueles que estão com Cristo. Então é uma dimensão muito superior que nós não temos capacidade para perceber. Mas nessa dimensão é necessário entender quando Pedro ele fala o seguinte: Senhor, é bom estarmos aqui, no verso 4, tá bom? Você acompanhar. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É necessário entender que ainda existia um pensamento judaico que Moisés era considerado o maior dos líderes judeus, né? Uma referência, e Elias o maior dos profetas, digamos assim. Então eles surgem como autoridades, líderes, referências, e Pedro ele acaba igualando, esse é o pensamento interpretativo de muitos estudiosos, que Pedro acaba igualando Jesus a esses homens. Quando ele diz fazer uma tenda, não no sentido apenas de repousar e ficar por ali, também pode ser isso, né? Uma interpretação. Mas, assim, ele quis colocar vamos dizer assim, uma igualdade entre Moisés, Elias e o próprio Jesus. Mas aí vem uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam no verso 5. Ou seja, para outros intérpretes também pode significar que Moisés representa o período da lei, né, muito importante para os judeus. Até hoje, muitos judeus têm ele como referência pela lei, pelo Pentateuco, e Elias pelos profetas. Então, essa expressão, a lei e os profetas, é representada por Moisés e Elias aqui. E alguns dizem que Deus está destacando que as palavras do Senhor Jesus elas estão acima. Os ensinamentos do Evangelho são eles que proporcionam a vida eterna em Cristo Jesus por meio do discipulado que nós temos aprendido, porque ele nos faz viver um estilo de vida como Jesus viveu aqui nesse mundo. Então, para muitos intérpretes, isso significa uma diferenciação, deixar claro que o Senhor Jesus é muito superior e é Ele que nós devemos seguir e dedicar nossa vida como estilo de adoração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos agora ao versículo 14, continuando, diz assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água.
Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Muito bem. Continuando logo o episódio ali do Monte da Transfiguração, onde acontece um episódio sobrenatural, né? Jesus se depara com uma situação com a qual ele já estava acostumado, né? De pessoas recorrendo a ele para curá-los, né? Atrás de milagres. E Jesus agora recebe a notícia de que este homem já tinha recorrido, né, aos seus discípulos que ficaram lá embaixo do monte com a multidão. E ele percebe, né, ao ouvir as palavras daquele rapaz, que os discípulos não conseguiram, né, expulsar o tal demônio. E Jesus deixa bem claro, né, que era justamente pela falta de fé deles, né? Porque a gente percebe no discipulado que, embora Jesus tivesse passado um bom tempo com eles já, eles ainda não tinham compreendido diversas coisas, diversas situações, e eles não estavam, assim, por dizer, prontos, né? Eles ainda estavam em processo ainda de aprendizagem, eles ainda, embora tivessem contato diariamente com a obra maravilhosa do Senhor, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, de restauração, de salvação, de milagres, um poder sobrenatural, eles ainda estavam aprendendo ao decorrer do tempo e eles falharam muito, né? Muito. A gente vê muitas falhas dos discípulos ao decorrer do discipulado. E eu e você também, como nós também já fomos discipulados e somos discipulados e também acabamos discipulando outras pessoas, nós sabemos muito bem que falhamos e pessoas irão falhar. Embora a gente ensine, embora a gente explique muitas vezes sobre a fé, sobre a oração, diariamente, explicando, ensinando, convivendo, se relacionando, como Jesus faz isso com seus discípulos, a falha, muitas vezes o desânimo, muitas vezes realmente a falta de fé, ela vem e a gente deve estar pronto para ajudá-los, e Jesus faz isso muito bem, explicando para eles que a oração e o jejum era necessário para, de fato, acontecer esses milagres, essas coisas. Realmente a confiança no Senhor, uma vida com Deus era necessário, um relacionamento com Deus era necessário, e Jesus deixou bem claro com isso, colocando a oração e o jejum, para que eles sempre estivessem se relacionando com Deus, se relacionando com Ele, buscando o Pai, porque assim a fé deles iria aumentar gradativamente, cada vez mais, confiando no Senhor. E assim também a gente deve fazer, sempre orientando aquelas pessoas que a gente tem intenção de se tornarem discípulos de Jesus, para que a gente cada vez mais veja essas pessoas crescendo e não desistindo delas, embora elas venham falhar repetidas vezes, a gente não deve desistir, porque Jesus não desistiu desses discípulos. Jesus poderia muito bem olhar para eles e descartá-los e ir atrás de pessoas melhores, né, talvez, mas Jesus insistiu neles, não desistiu deles e realmente continuou cada vez mais ensinando a esses homens. Amém. Glória a Deus. Muito boa palavra. E nós entendemos que, a partir desse estudo do Evangelho de Jesus, você tem o privilégio de meditar mais a profundo, não só ler apenas, passar aquela leitura rápida, mas meditar em cada palavra do Senhor Jesus. E é necessário, no processo discipulado, sempre ter isso muito presente, muito forte na nossa vida. Por isso, escolha um versículo daqui desse capítulo 17, continue lendo ele, escolha um versículo que Jesus falou, grave no seu coração, não esqueça, esteja sempre com a palavra pronta para dar para alguém, não falando de si mesmo, mas falando exatamente aquilo que Jesus ensinou. Então, nos vídeos anteriores você vai ver que a gente até dá dicas como você pode memorizar versículos mais facilmente, porque realmente o processo discipulado é necessário que o Evangelho esteja acima de qualquer coisa, de qualquer opinião nossa ou qualquer coisas que a gente possa ouvir aí fora, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe e continuemos orando uns pelos outros. Até mais.